Olá, estudantes do sexto ano! Nesse vídeo nós vamos conversar sobre polígonos. Nós vamos definir polígonos, nós vamos nomear o que são os polígonos conforme a quantidade de lados, vamos falar sobre polígonos regulares. Venha comigo! Você sabia que um polígono é formado pela reunião de vários segmentos de reta? Segmento de reta? Como assim polígono, professora? Isso mesmo. Olha aqui, ó. Se eu olhar essas figuras aqui, todas elas são formadas apenas por segmento de reta, certo? Então, todas essas figuras podem ser consideradas polígono. Então, eu tenho uma região aqui fechada por essas linhas, por esses segmentos de reta que formam polígonos. Tudo bem? Muito bem. Mas essas aqui por que não são polígonos? Bom, porque elas têm linhas curvas. E para ser polígono, precisa acontecer o quê? Precisa ter só segmentos de reta. Então, por isso que essas aqui não são polígonos. Tudo bem? Muito bem. A quantidade de lados de um polígono influencia em alguma coisa? Sim, influencia o quê? No nome que eu vou dar para esse polígono, certo? Então, olha lá. Quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados. Mas se a gente pensar nos quadriláteros, a gente já sabe, já conhece o retângulo, o quadrado, o trapézio, o paralelogramo e o losango. Esses são os polígonos que são formados por 4 lados, ou seja, os 4 lados deles aqui formam uma região poligonal de 4 lados chamado quadriláteros. Tudo bem? Muito bem. E triângulos? Bom, quadriláteros, 4 lados. Triângulos vão ser o quê? 3 lados, porque forma 3 ângulos, certo? Então, eu tenho aqui a minha forma de polígono com 3 lados, que é conhecida como triângulo. Mas e os demais? Existem outros, além dos quadriláteros e dos triângulos? Existem sim. Observa aqui, ó. 5 lados é chamado de pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. E os demais? 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. 11 lados, undecágono. 12 lados, dodecágono. Daí a gente pula para o de 20 lados, que vai dar o icoságono. Mas, professora, e esses aqui, que não tem aqui no meio? E os depois do 20 lados, o que acontece? Bom, 13, o 14, o 15 e os demais, né? Como é que a gente vai nomear esses demais? Bom, a gente fala assim, polígonos de tantos lados, ou seja, polígono de 13 lados, polígono de 14 lados, polígono de 21 lados, certo? Isso é assim que a gente nomeia os polígonos. Muito bem. E as medidas dos lados influenciam? Influenciam sim. Bom, a gente já viu que a quantidade de lados determina o nome do polígono. E aí, a medida do lado, o que acontece? Se os lados desses polígonos são todos iguais, ou seja, tem a mesma medida, são lados congruentes, a gente diz que nós temos polígonos regulares. Então, eu posso dizer pentágono regular, eu posso dizer o quê? Hexágono regular, octógono regular, são o quê? São polígonos que a medida dos lados são congruentes, certo? Com isso, a gente finaliza o nosso vídeo dizendo que falamos sobre polígonos, nomeamos os polígonos e vimos que quando a medida dos lados desses polígonos são iguais, a gente tem o quê? Polígonos regulares. Espero que tenham gostado e até breve.